Essa semana foi marcada por uma notícia muito positiva por parte do governo de Santa Catarina, que foi a recuperação de parte dos 33 milhões de reais investidos para a compra dos respiradores lá no início da pandemia. O governo conseguiu recuperar parte desse dinheiro. É uma boa notícia. Tem uma outra parte que ainda está bloqueada em participações em empresas, enfim, bens, né? O Estado conseguiu fazer esse bloqueio. E para a gente poder falar um pouco disso e de outros assuntos que têm relação direta com a administração do governo de Estado de Santa Catarina, hoje está conosco aqui o secretário de Estado da Administração do governo, Jorge Eduardo Tasca, que é nosso convidado especial no Jogo do Poder aqui da Jovem Pan News. Tudo bem, secretário? Boa tarde, bem-vindo ao nosso programa. Como vai? Boa tarde, Manuel. Boa tarde a todos que nos ouvem aqui na Grande Florianópolis através da Jovem Pan News. Uma satisfação poder estar aqui para trazer informações, prestar contas sobre as ações do governo do Estado, sobre as ações da Secretaria de Estado da Administração, bater um papo contigo aqui, com os ouvintes, para poder estar trazendo informações e esclarecimentos aqui nesta tarde de quarta-feira. Vamos começar então por esses 13 milhões de reais que foram recuperados daqueles 33 dos respiradores, né? É um valor bem importante, 13 milhões de reais. Sempre quando me referia a esse dinheiro que foi investido para a compra dos respiradores, eu sempre digo a mesma coisa. É um prêmio de Mega Sena, né? 33 milhões de reais é muito dinheiro, né? E o Estado conseguir recuperar boa parte desse dinheiro agora, pelo menos 13 milhões, e ter bloqueios na outra parte ou no complemento disso é algo bastante importante. Como é que vocês conseguiram recuperar esses 13 milhões? E eu acho que a pergunta nem seria essa, né? Eu acho que o senhor vai explicar isso, mas esses 13 milhões são em dinheiro, din-din, porque quando o Estado pagou lá, foi em din-din. Vai voltar em dinheiro agora vivo para o Estado, para o Caixa, para o erário público? Volta, nos próximos dias o governo do Estado recebe esses 13,2 milhões de reais dessa compra fraudulenta, desse crime que foi praticado contra os catarinenses. E é muito importante, Manuel, nós retornarmos no tempo para identificar que esse resultado ele é fruto de uma ação muito rápida do governador Carlos Moisés, que ao tomar conhecimento dessa situação, foi a primeira autoridade a acionar a Polícia Civil para que desse início às investigações, porque estava muito claro que Santa Catarina estava sendo vítima de um crime, e ao mesmo tempo determinar que a Procuradoria-Geral do Estado e a Secretaria da Fazenda envidassem todos os esforços para identificar esses recursos e tentar recuperá-los em dinheiro, e se não fosse possível, através do bloqueio e do patrimônio dos envolvidos, dos criminosos que lesaram o Estado de Santa Catarina. Esse movimento rápido e essa determinação do governador Moisés fez com que até o presente momento nós já tivéssemos 38 milhões de reais bloqueados em dinheiro, em imóveis, em participações societárias em empresas, em veículos. E na tarde de ontem, após uma atuação muito forte da Procuradoria-Geral do Estado, num recurso que foi interposto no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o Tribunal de Justiça decidiu que dos 19 milhões de reais que estão bloqueados em dinheiro na Justiça, desse valor, 13,2 pudessem retornar aos cofres públicos e serão utilizados na saúde dos catarinenses. Esses 13 milhões, o senhor falou 13 milhões de 19 milhões que estavam bloqueados na Justiça, né? E eles estavam em contas de quem, que empresas, só para a gente poder pontuar aqui e esclarecer para o nosso ouvinte, né? Porque lá atrás, quando estourou esse problema, esse escândalo dos respiradores, falou-se muito que as empresas eram de fachada, enfim, que fizeram, né? Atuaram ali nesse meio campo para fazer essa compra dos respiradores. Onde é que estava esse dinheiro? A ação da Procuradoria-Geral do Estado e da Secretaria da Fazenda, identificando as movimentações bancárias, né, e as movimentações de recurso da Veiga Med à época, identificaram recursos na própria Veiga Med, mas identificaram transações que essa empresa tinha feito com outras empresas. Então, esses recursos que estão retornando ao governo do Estado... Foi um trabalho de inteligência. Agora, foi um trabalho de inteligência da Secretaria da Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado, que culminaram na identificação de pagamentos realizados pela Veiga Med a outras duas empresas, e foi na conta dessas outras empresas que esses recursos foram bloqueados e foram depositados judicialmente. E agora o Tribunal de Justiça entendeu que, pela realidade das provas que constavam dos autos,
há uma segurança muito grande de que ao trânsito em julgado desse processo os recursos efetivamente retornassem ao Estado, e o tribunal, atendendo aí um recurso da PGE, decidiu que esses recursos poderiam retornar imediatamente aos cofres públicos, novamente para ser utilizados aí na área da saúde. Essas empresas que fizeram, ou que a Veigamed, no caso, passou o dinheiro para essas empresas, ou parte do dinheiro, eram empresas aqui do Brasil mesmo, eram do exterior? Eram empresas brasileiras, tá? Desse recurso, efetivamente, ele diz respeito a empresas brasileiras, inclusive uma empresa de Joinville aqui e outra de Itajaí. São empresas que já no processo mesmo abriram mão desses recursos para que eles pudessem retornar e recuperar parte dos recursos que foram, né, desviados pela empresa Veigamed. Então, nós já temos a garantia do retorno desse recurso. Acreditamos que a justiça será célere na definição e na liberação dos demais recursos que estão bloqueados, também na perda dos imóveis, participações, veículos, da perda desses bens das pessoas envolvidas para o Estado, para que a partir do momento que o Estado tem acesso, por exemplo, aos imóveis, possa fazer o leilão e converter em recurso financeiro também esses bens, para poder recuperar integralmente os recursos dos quais os catarinenses foram vítimas desse verdadeiro roubo, desse verdadeiro crime, que é muito importante destacar, né? São dois esforços e dois caminhos que são muito importantes, Emanuel. O primeiro deles é garantir o retorno dos recursos públicos para onde eles nunca deveriam ter saído, né? Naquele momento. Segundo ponto, é garantir a responsabilização de quem efetivamente praticou esse crime. E aí, quando a gente volta também um pouquinho no tempo, no ano passado, e vai observar a denúncia que o Ministério Público fez acerca dos envolvidos neste crime, fica muito claro que a organização criminosa, que a verdadeira quadrilha que lesou Santa Catarina, estava fora do governo. Então, os empresários que se associaram para poder praticar esse delito contra o Estado de Santa Catarina. E, infelizmente, naquele contexto da pandemia, naquele momento inicial da pandemia, onde não se tinha muito claro a evolução dela e a necessidade desses tipos de equipamento, em vários estados do Brasil, inclusive com a própria União, verdadeiras quadrilhas se montaram para poder lesar não só o catarinense, mas o brasileiro de uma forma geral. Então nós tivemos um volume grande de estados que também tiveram problemas em relação a compras de respiradores que foram pagos e também não foram entregues. Então aquela realidade, aquele contexto fez com que o Estado de Santa Catarina e os servidores envolvidos não tivessem a capacidade de bloquear a ação desses verdadeiros criminosos. E os servidores que acabaram não tendo a capacidade de poder frear a prática desse crime também estão respondendo por essa questão da imprudência, da negligência ou da imperícia na execução do processo administrativo, mas fica muito claramente que eles não estão envolvidos com a prática do crime, com a organização criminosa. E isso está do lado de fora do governo e com esses empresários que lesaram o nosso Estado. Nessa questão da imperícia ou da falta de tato administrativo ali da Secretaria de Estado da Saúde, por exemplo, a gente poderia citar aqui os dois ex-secretários, né, a falta de experiência deles na condução desse processo, esses dois secretários, os dois que foram afastados, no caso? Eu não reputo a falta de experiência especificamente, tá? Os dois foram denunciados, certamente todos os envolvidos vão ter agora a oportunidade de se defender, né? Nós temos aí a questão do contraditório, da ampla defesa, para que mais à frente, efetivamente, a justiça possa decidir quem é o culpado e responsabilizar aqueles que efetivamente praticaram crime. O que nós temos que entender é a extensão dessa responsabilização, até onde os atos que eles praticaram acabaram contribuindo para que esse crime acontecesse, mas fica muito claro que nós vivíamos um contexto não vivido até então nas compras públicas. E isso certamente contribuiu para que uma situação dessa natureza acontecesse, e eu digo com muita tranquilidade que ela jamais aconteceria num momento de normalidade. Por todas as amarras e por todas as mudanças que nós fizemos, e aí como secretário da administração eu falo isso com muita tranquilidade, que nós fizemos em relação às compras públicas, que até o presente momento, só em revisão de contratos, por exemplo, né, revisar contratos que eram lesivos
ao estado de Santa Catarina até o ano de 2018, nós já geramos uma economia de R$500 bilhão em revisão de contratos. Pois é, eu queria explicar aqui para o nosso ouvinte, você que está chegando agora na Jovem Pan News, são 4 horas e 20 minutos, nós estamos aqui com o secretário de Estado da Administração do estado de Santa Catarina, Jorge Tasca, que está explicando um pouquinho para a gente. Começamos aqui sobre essa questão dos respiradores, né? 13 milhões aí já foram recuperados, tem ainda um outro montante que segue bloqueado judicialmente, né? O estado espera também recuperar esse dinheiro, mas eu queria entender aqui um pouquinho o papel, por exemplo, da Secretaria de Estado da Administração hoje no que tange a grandes compras ou grandes investimentos aqui no estado de Santa Catarina. Porque, por exemplo, a gente sabe que, vamos pegar aqui o exemplo da saúde de novo, né? A saúde tem lá uma super, hiper grande responsabilidade, né? Que é fazer as compras para manter os hospitais, tem ali um trabalho de administração, é como se fosse uma Secretaria de Administração dentro da saúde. Eu acredito que haja o mesmo também dentro da Secretaria da Educação, né? Mas qual é o papel, por exemplo, da Secretaria da Administração que o senhor comanda? É controlar todos eles, todas essas pequenas secretarias de administrações dentro das secretarias? Nós temos, né, em vários órgãos de governo as áreas de compra, né? As áreas que fazem os processos licitatórios, que planejam as compras públicas em cada uma das áreas, com as suas especificidades da área de atuação de cada um desses órgãos. Nós estamos, desde 2019, num movimento de centralização das compras públicas. Então, no ano de 2022 aqui, foi criada a Central Estratégica de Compras Públicas na Secretaria de Estado da Administração. E em 3 movimentos até o final deste ano, nós vamos centralizar 100% das licitações que são realizadas no estado de Santa Catarina, incluindo, por exemplo, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Estado da Educação. Emanuel, no ano passado, tá, nós já fizemos uma parceria onde a Secretaria de Estado da Educação fazia as licitações para reformas e construções de escolas, ou seja, licitações relacionadas à obra, e a Secretaria de Estado da Administração fazia todas as demais licitações. Então, as compras dos notebooks que foram entregues aos professores, dos espaços makers que estão sendo instalados em 500 escolas no estado de Santa Catarina, toda a compra dos tablets que estão sendo entregues neste momento para as nossas escolas de Santa Catarina, foram realizados na Secretaria de Administração, para a gente poder ganhar velocidade, especialidade e fazer com que no ano passado nós tivéssemos o maior volume de recursos aportados na educação em Santa Catarina. 7,52 bilhão de reais foram investidos na educação e que a gente conseguiu fazer isso numa parceria da Secretaria de Estado da Administração com a Secretaria da Educação. E a Secretaria de Estado da Administração, além de realizar as grandes compras do governo para que a gente possa ter economia de escala, né? Então, bens que são utilizados, serviços que são utilizados por todos os órgãos, são licitados na Secretaria de Estado da Administração para que a gente possa ganhar a economia de escala, da compra ser realizada para todos os órgãos. Além de compras que são estratégicas, a Secretaria de Estado da Administração também normatiza, orienta, padroniza o processo de compra que é realizado nos mais diversos órgãos. É trabalho, hein? Tem bastante trabalho, mas uma equipe extremamente qualificada, né? Nós temos uma equipe que é enxuta, né? Cada vez mais nós temos menos servidores atuando na atividade meio do governo do estado, cada vez mais tecnologia, mais digitalização dos processos e melhoria de processo e inovação para a gente poder fazer cada vez mais com cada vez menos. Sim. E esse time extremamente qualificado, Emanuel, fez, né, o que foi uma grande determinação do governador Moisés lá em 2019, uma revisão de todos os contratos, uma nova licitação de todos os contratos da administração pública. E, infelizmente, nós encontramos contratos, aquisições, licitações que lesaram os cofres públicos. Seja por má gestão, por má administração, seja por corrupção também. O que tinha o senhor não sei se pode dar algum exemplo aqui pra gente, contrato que estava lesando o erário público? Eu vou citar um exemplo, tá? Secretaria de Estado da Administração Prisional, que cuida do nosso sistema prisional e socioeducativo. Ela tinha um contrato, tá, de terceirização da gestão de 3 estabelecimentos prisionais no estado. Esse contrato ele foi licitado novamente no ano de 2019 para 2020 e apenas nessas licitações que substituíram essa empresa que prestava serviço nesses 3 estabelecimentos prisionais geraram uma economia de 50 milhões de reais ano.
E esse é um contrato que nós sabemos que estava envolvido, por exemplo, na Operação Alcatraz, que estourou lá em maio de 2019. Como também, na Secretaria de Estado da Administração, quando nós assumimos, havia um contrato de telefonia VoIP, né, de voz sobre IP, onde o Estado pagava R$900 mil por mês. Nós fomos analisar o contrato. Havia um contrato de 33 mil pontos de telefone para todo o Estado, para todos os órgãos executivos, e apenas 23 mil instalados e o Estado pagando pelos 33 mil. Reduzimos para pagar aquilo que nós estávamos utilizando, daí de 900 veio para 600. Em maio daquele ano estoura a Operação Alcatraz e esse contrato está envolvido na operação. Nós cancelamos o contrato, contratamos emergencial a R$250 mil por mês. R$900 mil por mês para 250 mil, que foi o valor que depois na licitação se confirmou e é o valor que nós pagamos hoje para o mesmo serviço. Como na saúde, em 2018 a Secretaria de Estado da Saúde comprou por uma mesma quantidade de oxigênio 24 milhões de reais e depois em 2019 12 milhões de reais pela mesma quantidade. Serviço de impressão, o Estado tinha um contrato... Xerox. Exatamente, das máquinas, das impressoras, fotocopiadoras, que a mesma empresa vinha ganhando reiteradamente. Nós melhoramos o termo de referência, isso permitiu competitividade, mais transparência. A nova empresa que acabou ganhando o processo licitatório nos gerou uma economia de 10 milhões de reais por ano. Então, quando a gente vai somando esses exemplos, nós chegamos a essa quantia que eu mencionei anteriormente de R$500 bilhão economizados em revisão de contratos. Por exemplo, neste ano de 2022, o governo do Estado vai destinar para o pagamento de bolsas para o ensino superior para os nossos estudantes. 62 mil pessoas serão beneficiadas com bolsas para acessar o ensino superior em Santa Catarina. E o valor que será investido esse ano nas bolsas será de R$500 bilhão. Então é daí que o recurso começa a surgir para que o Estado possa estar direcionando para ações importantes, por exemplo, como no caso da educação. Muito bem, bastante interessante isso, né? Essa coisa de passar limpo, né, o Estado. E depois eu vou querer saber do senhor, eu sei que o senhor trabalha com a possibilidade, o senhor é do time do governador, trabalha com a possibilidade da reeleição do governador, né? Como é que vai ficar o Estado para o ano que vem, né? Ontem tivemos a aprovação da LDO lá na Assembleia Legislativa. É claro que tivemos confusão, né? Faz parte do Parlamento Catarinense, discussão, debate, intriga, mas a gente quer falar aqui sobre a importância dessa aprovação da LDO com o senhor, né? E como economicamente o Estado vai ficar para o ano que vem, que eu acho é algo bastante importante. Já temos aí o Gustavo Córdova. Eu peço licença para o senhor um minutinho aqui, a gente vai tocar aqui em outros assuntos importantes ainda nessa tarde, né? Nós estamos